Esse é um vídeo sobre contar histórias e sobre uma história em específico. O sol sumiu. Eu vou até apagar umas luzes aqui pra ver se fica mais no clima. Ficou mais escuro. Talvez o sol não tenha sumido de verdade, obviamente, na verdade ele não sumiu de verdade, mas é essa situação que uma história feita de uma maneira muito bacana tá querendo transmitir pra gente. Talvez você tenha ouvido falar da @TheSunVanished. É uma história que tá sendo contada por uma arroba do Twitter sobre um mundo que na verdade é o nosso mundo, mas de uma maneira muito diferente e esquisita, em que o sol simplesmente desapareceu um dia e todas as consequências desse acontecimento. Além do pânico estabelecido na sociedade de caralho, são meio-dia e não tem sol nenhum aqui, o que tá acontecendo? Começaram a aparecer umas coisas muito bizarras e muito estranhas de umas criaturas feitas de luz ou com luz ou alguma coisa bizarra aí nesse rolê. E eu preciso dizer pra vocês o quanto que essa história me fisgou de uma maneira foda. Várias vezes quando você conta uma história, você tá procurando imersão, principalmente em videogame, que é uma coisa que a gente fala bastante aqui no canal. Você quer que aquela história realmente importe pra pessoa que tá consumindo aquela história, quando você faz uma história. E já tem alguns jeitos que dizem que é mais fácil de você criar imersão, contar uma história, mas essa história em específico usa um tipo de imersão, um tipo de fórmula pra contar a história, que eu tô achando muito da hora e que, cara, realmente pegou na minha pessoa. Um jeito de causar imersão, que inclusive é um pouco do que eu pesquiso na minha pesquisa sobre videogame, é você ressignificar as coisas. Você fazer uma coisa que é de um jeito X, virar uma outra coisa, e aí você mexe dentro da cabeça da pessoa e isso causa, de certa forma, a imersão. E esse cara, esse maluco que tá fazendo essa história no Twitter do sol sumiu e tudo mais, ele tá usando o Twitter de uma forma ressignificada. Ele criou uma conta no Twitter para contar uma história ficcional, mas ele tá usando o Twitter plataforma como se aquilo tudo fosse real. Então, em vez de usar o Twitter para divulgar uma história que ele tá publicando num outro lugar, ele usou a própria plataforma como se aquele Twitter, aquela arroba, fosse do personagem que tá vivendo toda aquela situação e tweetando como se aquilo estivesse acontecendo, tipo, real time. Se o cara tá tweetando às 3 horas da manhã, se aquele tweet tá entrando no ar às 3 horas da manhã, na história são 3 horas da manhã. Se é meio-dia e ele tava almoçando, ele fala sobre o almoço, ele fala sobre qual foi a comida que ele comeu, e ele fala, já tá na hora do almoço, o que vocês estão comendo? E as pessoas, elas conversam com ele também sobre o fato de ser almoço, e olha quanto cabelo que tem na minha cara. E isso fez essa história pegar muito pra mim, me chamar muita atenção. Porque ele ressignificou um espaço, ele pegou uma coisa que era pra postar coisas reais, do dia a dia real, das pessoas reais, continuou usando nessa fórmula, nesse algoritmo, nessa situação, mas pra contar uma coisa que não existe, pra contar uma coisa ficcional. E eu falei, caralho, isso aqui é muito da hora, isso aqui é muito bacana. E faz muito tempo que ele não twitta, e aí eu tô muito tipo, caralho, o que aconteceu nessa história? Eu quero saber, filho da puta! Histórias são coisas absolutamente fodas. Contar uma história é muito bacana, ouvir uma história é muito bacana e, meu, é muito louco como o ato de contar histórias tá presente pra gente em várias situações. Você tem coisas que contam histórias ativamente falando, tipo livros, filmes, séries, jogos, animes, mangás. Você tem até edição oral ainda que, cara, tipo, quem nunca foi pra um bar e ouviu um amigo contar uma história que aconteceu com o primo dele, que não sei o que, não sei o que lá, e toda essa situação. A gente tem agora as redes sociais que você conta histórias, ou tipo, gente, vocês não sabem o que aconteceu hoje. Ou essas novas fórmulas de contar histórias, tipo o sol sumiu, que é muito, muito bacana. E a gente tem também essas histórias indiretas que a gente meio que cria nas nossas próprias mentes sobre coisas que não estão contando uma história, mas ao mesmo tempo elas podem contar. Vou dar um exemplo bem tosco, tá? Tipo esse algodão aqui. Ele obviamente tá sujo, ele obviamente tá usado, então você pode assumir que ele tem uma história de que ele foi usado por alguém,
pra remover maquiagem, muito provavelmente. A partir disso, se você tiver uma cabeça criativa e se você for uma pessoa que, tipo, como eu, não para de imaginar coisas e pensar coisas e questionar coisas, você já pode assumir quem usou essa maquiagem, pra quê? Pra onde estava indo essa pessoa quando ela estava usando a maquiagem antes dela tirar? Por que ela tirou? Porque ela tava cansada? Porque ela chegou em casa e ela tava tipo, mano, o que eu vou fazer agora? Eu vou deitar e descansar depois dessa reunião de trabalho? Ou ela podia estar completamente disfarçada para, sei lá, uma missão de espionagem, ou eu não sei, alguma coisa incrível, alguma coisa fantástica. Eu sei que eu tô gostando muito dessa história que tá acontecendo no @TheSunVanished ou no @O Sol Sumiu, que é uma fórmula muito legal de contar histórias, é uma história por si só muito boa, e eu acho, até eu queria falar isso, eu acho que tem gente brasileira envolvida nesse projeto, porque se você perceber algumas coisas lá nos vídeos, nas fotos, uma hora você vai se deparar com uma coisa que você vai falar, esses caras são BR, talvez, não sei. O que eu queria com esse vídeo era, além de saber de vocês que talvez já conheçam essa história do TheSunVanished, e aí vocês podem falar comigo sobre essa história, porque eu preciso de gente pra conversar sobre, porque é muito legal, é muito foda, e eu tô tipo, caralho, meu Deus do céu. Além disso, eu queria conversar com vocês sobre isso tudo de contar histórias. Muita gente que me segue ou faz videogames, ou gosta de escrever, ou gosta de consumir histórias em si. E eu queria dizer pra você que tá aí do outro lado da tela, que talvez esteja precisando desse incentivo, que conte histórias, cara, conte histórias. Conte histórias sobre você, conte histórias que você imagina, conte histórias porque isso faz parte da gente ser humano e histórias ajudam a gente a superar coisas ou aprender coisas ou a vivenciar coisas por outros olhos que a gente talvez não conseguisse visualizar só sendo a gente, só sendo o que a gente é no mundo real. Então, se você quiser, deixa uma história pra mim nos comentários que eu vou gostar muito, pode ser só uma história curtinha que você queira compartilhar comigo pra eu ler e saber como é que tá a sua vida, ou pode ser tipo um link pra, sei lá, alguma história que você criou e publicou em algum lugar, de qualquer formato, jogo, livro, série, filme, vídeo no YouTube, enfim. E, gente, eu acho que eu fiz a minha missão aqui hoje com esse vídeo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.